Fala galera do primeiro ano, um abraço para todos vocês, meus filhos. Vamos dar continuidade aqui na unidade 2 e eu vou fechar um assunto da página 12. Vamos lá, meus filhos, estou esperando vocês aí. Deixa um livro aberto do lado do visor, tá? Página 12 da unidade 2 e vamos fechar assuntos aí lá embaixo do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, lá do quinto e sexto parágrafo, a partir do quinto e do sexto parágrafo da página 12, são os assuntos em que nós vamos fechar aí. Bom, galera, meus filhos, falamos, né, em alguns encontros passados, tá, de Gilberto Freire, tá, falamos de Caio Prado Júnior, não é isso? Então vamos lá, vamos fazer essa análise aí, vamos lembrar disso aí, ó. Falamos de Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, né, Gilberto Freire. Nós trabalhamos com esses indivíduos, esses pensadores ali, para falar sobre alguns aspectos importantes no processo educativo visionário do nosso país aí. E hoje, no nosso encontro de hoje, fechando esses assuntos dessa página aí, nós vamos falar do desenvolvimento das universidades no Brasil, como é que foi esse processo educacional e como é que justamente a educação ela chegou a ser um direito universal. Eu vou falar disso aí. Na verdade, o direito universal da educação ele passou lentamente, né, por vários governos para que você pudesse ter acesso à educação. Hoje a educação ela é um direito universal pela Organização das Nações Unidas, reconhecido pela ONU, em que todas as pessoas têm que ter acesso ao conhecimento e à informação. Isso é um direito de todos, todos vocês têm que ter esse acesso. E cabe a cada país criar políticas satisfatórias, né, para atender a necessidade de cada país, né? E o Brasil, em particular, é um país que tem muitas feridas, muitas cicatrizes, e nós temos, meus filhos, que tentar compreender o porquê que o país ele não avançou em alguns aspectos ali, tá? E, infelizmente, no Brasil, o processo de criar universidades no Brasil, ele não foi um processo para beneficiar os mais pobres na sociedade. Significava que era para o comando da elite. Então vamos prestar atenção aqui no visor da nossa tela e vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje, à nossa aula de hoje, tá? Bom, primeiro que nós temos que começar a perceber que no Brasil a primeira instituição de ensino superior, tá, foi uma escola de medicina, de cirurgia lá na Bahia, criada no ano de 1808, tá? Depois, tá, tivemos a Universidade de Direito em São Paulo, tá? E de Olinda em 1827. Já a primeira universidade a oferecer cursos variados, né, vários tipos de curso que nós conhecemos hoje, foi justamente a universidade aqui no Rio de Janeiro, que é a universidade justamente que está ali na URCA, a Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na década de 20 aí. Um período interessante aí, a década de 20, que em próximas aulas nós vamos falar sobre esse processo aí da década de 20 aí, tá? Então a gente começa a analisar que em 1808 tinha essa ideia. Bom, é óbvio que essa ideia não era um processo educacional ainda, onde a universidade era para todos. Nós estamos falando ainda de um país em 1808, um país ainda que vive do campo, um país ainda escravatório, um país com feridas dessa escravidão, um país ainda com muitas marcas aí. Então nós sabemos que quem vai dominar essas salas de aula, né, quem vai dominar esses centros de estudo, não vai ser nenhum pobre favelado, não vai ser nenhum ex-filho de escravo, é elite, né? Então, essa é a realidade. Nós temos que reconhecer realmente que esse país, esse Brasil agora, não é o Brasil de todos, né? E nem em 1920, né, ainda nós não vamos ter esse tipo de situação. Pelo contrário, ainda está muito longe disso acontecer. Bom, em 1920, né, pelo Decreto de Lei 14.343, né, foi criada a primeira universidade do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, né? Segundo alguns estudiosos, a razão principal da criação da Universidade do Rio de Janeiro teria sido a necessidade, né, de conceder um título de doutor, tá, a um rei da Bélgica, tá, que estava
vindo ao Brasil, visitar o Brasil, e naquele momento o Brasil queria demonstrar para outros países que estava avançando e criando um processo interessantíssimo aí. O Brasil queria mostrar para fora que o país ele tem capacidade logística. Então, foi criada a primeira universidade aqui com essa grande análise, né? Bom, nesse processo também foi criado o processo de escolas politécnicas, né? Escolas de medicina, né? Tínhamos uma escola de medicina, a Escola do Caju, ali onde é o cemitério do Caju, ali tinha um hospital, tá? São Sebastião, e ali era uma escola de medicina ali, galera, que não existe mais, foi abandonada ali, tá? Então é uma pena, uma tristeza isso, tá? A história do nosso país é afundada ali pelas mãos dos incompetentes, tá? Bom, então tivemos a criação das escolas politécnicas, né? Escola de medicina, né? Houve a estruturação da universidade, de várias universidades naquela época, né? Tudo bem, o próprio texto aí fala de uma forma isolada, né? A Universidade do Rio de Janeiro era voltada mais ao ensino do que à pesquisa, tá? Tendo caráter de elite. O que significava isso, meus filhos? Ponto importante isso aqui, galera, principalmente para os dias que estamos vivendo agora. Naquele momento, grande parte das universidades aqui no Brasil eram apenas centros de estudo, não eram centros de pesquisa como hoje em dia. Hoje em dia, a maioria das universidades no mundo, e aqui no Brasil nós também temos, mas por questões de finança, de falta de investimento, infelizmente não acontece. Mas as universidades, elas são centros de pesquisa, tá? Elas são centros de pesquisa. Então, assim, a cura, a elaboração de algumas vacinas, elas se dão por esses centros de pesquisa, tá? A própria Fiocruz, ela é um centro de pesquisa e um centro de estudo. Existem cursos de pós-graduação e de mestrado e doutorado na Fiocruz, tá? Então, assim, ela atende os alunos de mestrado e de doutorado e ela é um centro de pesquisa. Ela é duas coisas, você estuda e você elabora pesquisa. Então, é criado nesse centro de pesquisa e é produzido vacinas, é produzido... Cara, muita coisa acontece dentro de uma universidade quando se tem investimento, porque são esses futuros alunos de medicina em várias áreas, que criam coisas, né? As invenções, elas acontecem dentro das universidades, elas saem dos muros da universidade para tentar atender a necessidade desta sociedade, tá? Mas naquela época não, naquela época ela era apenas um centro de estudo, tá bom? E somente a elite, como eu falei anteriormente, né, meus filhos, somente a elite fazia parte, tá, das universidades, somente a elite. Então, assim, como eu disse anteriormente, filhos de pobres não estudavam, tá? Esse é o primeiro choque que nós encontramos aqui, né? Bom, em 1931, aí entra a figura de Getúlio Vargas. Olha só, galera. Em 1931, no governo de Getúlio Vargas, pelo ministro da Educação e Saúde, tá? Naquela época, o Ministério da Educação e da Saúde, eles estavam ligados, tá? Era um ministério só, ao contrário de hoje, que tem o Ministério da Educação, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério disso, daquilo. Naquela época, o Ministério da Educação e da Saúde, eles estavam ligados. E era Francisco Campos, né? Ele era justamente o ministro da Saúde e da Educação naquela época. Foi aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras, tá? Naquela época ficou conhecida como Reforma Francisco Campos. Ali era determinado o quê? Que a universidade poderia ser oficial, ou seja, ela poderia ser federal, estadual ou municipal, ou até mesmo particular, tá? Deveria também ter dentro do seu currículo as matérias que pudessem atender às necessidades da sociedade, que eram direito, precisava formar advogados para o país, futuros advogados e juízes, medicina, precisávamos formar médicos, porque o Brasil, naquele momento da década de 20, passava momentos delicados, então precisávamos de médicos aqui, né? Então, a
pandemia não era uma novidade. Na década de 30, o Brasil ele tinha questões aí marcantes, a dengue, febre amarela, então precisávamos de médicos, tá, para essa área. Engenharia, precisávamos formar engenheiros para as futuras construções que o país precisava ter, era a ambição de Getúlio. Tá? Educação, você precisava formar professores de várias matérias, né? Ciências e letras. Bom, então assim, a reforma Francisco Campos, ela abriu um leque para as universidades particulares e também para as universidades que poderiam ser estaduais, municipais ou federais. Aí entra a UERJ, aí entra a UF, aí entra a PUC, que é uma universidade católica privada, tá? Então, assim, essas universidades, elas tentam formar uma camada para a sociedade. Bom, você vai falar assim, poxa, Getúlio Vargas deve ter coisa boa, né? Porque Getúlio Vargas, pelo que a gente estuda, parece que é considerado o pai dos pobres. Galera, ainda estamos muito longe dos mais pobres terem acesso. Por quê? Nem todos poderiam ter acesso à faculdade. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos algo impactante na nossa sociedade, que era o quê? Nem todas os mais pobres conseguiam terminar o 4º ano primário, que hoje é a 5ª série. Então nós tínhamos uma grande parte da população, tá, que só tinha a 5ª série. O ensino médio estava muito distante da população. Então assim, que você tinha o primário e você tinha o ginásio, tá? O ginásio ia até o 8º ano, que hoje é o 9º ano. Então assim, naquela época, meus filhos, era muito difícil. Então, grande parte das pessoas, elas só terminavam o 5º ano. Por questões que nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho nós vamos discutir essas questões. Então, grande parte da população, ela só terminava até o 5º ano. Então, era difícil. Eu, Leandro, nasci em Cordovil hoje, chegar a uma universidade, sabendo que eu só iria chegar até o 5º ano, tá? Então, quer dizer, esse é o primeiro desafio. Né? O desafio não é criar universidades, centros de pesquisa. O desafio é fazer com que os mais pobres consigam terminar os seus estudos, coisa que não acontecia. Os mais pobres não conseguiam terminar seus estudos porque a maioria tinha que trabalhar, auxiliar os seus pais no trabalho. Então era muito difícil isso acontecer. Bom, nós sabemos que 15 de outubro de 1827 foi aprovada a primeira lei sobre o ensino elementar e a mesma vigorou até 1946. Bom, essa lei que foi aprimorada por Getúlio, essa lei, tá, determinou a criação de escolas primárias, letras em todas as cidades, tá? O artigo 5º estabelecia isso, todos os municípios tinham que criar essas escolas, tá? E escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. Tinha muito essa questão, tá, galera? A sala de aula, às vezes, era dividida. Meninos de um lado e meninos de outro, tá? Isso acontecia muito, tá? Na época do século XVIII, século XIX, né, atravessando esses 2 séculos, nós tínhamos divisões nas salas de aula, salas só para meninas e salas só para meninos, tá bom? Nós tínhamos muito isso aí. Bom, principalmente a lei fracassou por várias causas econômicas, técnicas e políticas. O relatório né, naquele momento, que foi elaborado no ano de 1867, né, fez uma grande análise que apenas 10% da população, tá, tinham acesso a essas escolas. Os demais não tinham acesso. E a gente vai tentar entender o porquê que somente 10% da população tinha acesso a essa sala de aula e os demais não têm. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Bom, aí entra Getúlio, tá? Lembra de Getulhão aqui? Então, nosso tio Getúlio, lembra de Getulhão? Aí entra Getúlio. O decreto 19.850, tá? De 11 de abril de 1931, organizou o Conselho Nacional de Educação e a Constituição de 34, que vocês vão estudar no futuro, vocês vão estudar a Constituição de 34 na aula de História, tá? Deu-lhe, tá, a incumbência de criar
tá? O Plano Nacional de Educação, Projeto Nacional de Educação, que poderia atingir toda a nação. Então era um projeto nacional, tá? Tanto a Constituição de 1934 como o Manifesto de 1932 traçaram pela primeira vez as linhas mestras de uma política educacional brasileira, que pudesse atender à necessidade da realidade brasileira, tá? Em 1968, que vamos falar daqui a pouquinho, a LDB passaria por mudanças significativas. Agora sim, em 1971, com a nova LDB, que vigora até hoje, tá? Nós temos que respeitar a LDB, tá bom? Tá? Ocorreu a reforma dos ensinos fundamentais e médio. Então, o ensino fundamental e médio passou por uma mudança totalmente radical pelo governo Médici, tá? Foram integrados o primário, ginásio, secundário e técnico. Então foi dividido entre primário, ginásio, secundário e técnico, tá? Que é o primário, para você entender, que é do 1º ao 5º ano, o ginásio, que hoje é do 6º ao 9º, o secundário, que é 1º, 2º e 3º ano, e o técnico, que são as escolas técnicas profissionalizantes, que formam os técnicos para o mercado de trabalho, tá bom? Isso em 71, tá? Pela LDB. Bom, aí que nós vamos agora aquilo que é bacana, né? Naquela época, filosofia, sociologia, história, geografia passaram por uma mudança. Por quê? Porque naquela época, meu filho, era o período da ditadura militar no Brasil. E no período da ditadura militar no Brasil, todas as matérias ligadas à área de humanas, elas foram sacrificadas. Então, filosofia e sociologia foi proibido. Não se podia ensinar sociologia e filosofia. História até ficou, e geografia ficaram. Mas elas entraram justamente como estudos sociais. E naquela época também se restringia o que poderia ser falado. Então os livros de história e geografia, eles vinham quase cru. Eles não vinham com muitas coisas. Por quê? Porque muitas coisas não poderiam ser ditas. Nós estávamos vivendo a ditadura militar. E vocês sabem que a área de história, de sociologia, né, é a área de humanas que a gente realmente, quando entra em sala de aula, vamos embora, vamos falar de política, vamos traçar metas. E naquela época, qualquer tipo de ato ou manifestação que pudesse fazer uma crítica à política era vista como uma ameaça para o regime militar naquele Brasil daquela época. Por isso que essas matérias foram todas enxugadas e algumas foram eliminadas. História, filosofia e sociologia foram deletadas do currículo ali, por causa do período da ditadura militar. E a LDB, ela traçou parâmetros de quais seriam as matérias que poderiam ser selecionadas para o primário, para o ginásio e para o secundário, tá? Então, é isso que acontece. Bom, em 1988 entra a Constituição do Brasil, né? A nossa nova Constituição. Vamos tentar analisar ali, né? Então, acabou a ditadura no Brasil, né? A ditadura não existe. Abrimos as portas para o processo democrático. O Brasil começou o seu processo de democracia, né? A democracia ela deveria atingir a todos. O voto passou a ser direto, a população começou a eleger seus representantes, que gostaria que eles representassem, e a Constituição ela sofreu algumas alterações, então assim, algumas emendas. Então, na Constituição Brasileira de 1988, tá? Que em seu dispositivo, tá? 60 artigos, 60 emendas foram modificadas, tá? Dava o prazo de 10 anos para que a universidade pudesse chegar para todos e também deram um prazo de 10 anos para acabar com o analfabetismo no Brasil. Então, quer dizer, a Constituição de 1988, ela traçou um projeto com a LDB, foi um projeto casado com a LDB, para acabar justamente com isso. Muita gente não sabia ler e escrever no Brasil. Temos que acabar com isso. Temos que acabar com esse processo. Então, assim, começou um processo de alfabetizar as pessoas. Um deles é o projeto Jovens e Adultos, que era um projeto em que as pessoas trabalhavam de dia e à noite elas estudariam, que ainda existe até hoje. Naquela época, o projeto era para
estabelecer um parâmetro, principalmente no campo, onde as pessoas pudessem trabalhar de dia e à noite entrar em sala de aula para poder ler e escrever, porque muitos não saíam. Bom, a LDB passou por uma nova reforma, tá? Em 1995, tá? A Lei 9.131, se eu não me engano, gente, galera, preste atenção no tio Léo, se eu não me engano, isso cai muito em concurso. A Lei 9.131 cai muito em concurso, tá? Criou o Conselho Nacional de Educação, substituindo o antigo Conselho Federal de Educação, que havia surgido com a LDB de 1961, dando continuidade à LDB, e tinha sido extinto em 94, né? Em 95 ela ganha força. Em 1990 foi organizado o SAEB, Sistema de Avaliação de Ensino Básico, que funciona até hoje, tá? Com a Lei 9.424 de 96, né? Foi organizado o Fundef, Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação, tá? Que depois de 10 anos, né, foi substituído pelo Fundeb, tá? Que foi aprimorado pelo governo Lula e Dilma aí, e também estabelecido teve algumas alterações no governo Fernando Henrique Cardoso, que se eu não me engano essa parte, se eu não me engano não, definitivamente cai muito em concurso essa parte também, né? Que obrigou os estados e municípios, né, a aumentarem naquele momento, tá, um percentual mínimo de suas receitas, tá? Então significava que cada PIB estadual, cada PIB de cada região, principalmente o PIB federal, tinha que ser designado para a educação. Então, Rio de Janeiro, quanto que o Rio de Janeiro hoje tem disponível para a educação? Então, ele tem, por obrigação, por lei, tá? Por lei, ele tem um percentual, um X para a educação. É o Fundo de Amparo ao Desenvolvimento da Educação. Então, ele tem um X para a educação, tá bom? Então, assim, todo estado, por lei federal, baseada na Constituição, cada prefeito, cada governador, ele tem essa obrigação de pegar um percentual do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto e mandar para a educação, tá? Vamos lembrar que durante esses anos, o que o governo mais fez foi eliminar esse fundo, né? Esse fundo, ele sofreu emendas constitucionais, ele acabou sendo reduzido aí. É uma pena, né? Porque a linha de pesquisa, a linha de desenvolvimento científico acabou sendo alterada aí, né? Então poderíamos desenvolver muito mais pesquisas de vacinas, né, se essa lei não tivesse alterado. Porque quando você tira dinheiro da educação, meus filhos, você está tirando dinheiro de um monte de lugar. Você está tirando dinheiro de pesquisa. Tá? Então, assim, tirar dinheiro de educação é tirar um dinheiro do desenvolvimento do país, tá bom? Isso é preocupante. Bom, e aí entra os desafios do sistema educacional brasileiro. Nós já falamos disso, mas nós vamos fazer uma reavaliação. Os desafios da educação brasileira, no geral, eles são internos e externos. Então, eles são de cada município e eles também são de compromisso e obrigatoriedade do governo federal. Tá? Os externos são desafios, primeiro, socioeconômicos, né, que está ligado ao poder e à renda das pessoas. Tá? Então, olha para essa imagem aí da foto, isso é uma sala de aula no Brasil. Olha o chão, olha a parede. Isso é de uma prefeitura, de um estado, se eu não me engano, é do Maranhão, tá? E é para você ter uma grande análise. Qual é o poder socioeconômico dos pais dessas crianças? Garanto para vocês que eles não têm condições de pagarem uma escola. Tampouco garanto para vocês que essas crianças elas também não estão tendo videoaula online, eles não estão acessando o computador e assistindo uma videoaula como vocês estão assistindo. Então esse daí já começa sendo o primeiro desafio do Brasil, levar a internet para esses lugares e fazer com que essa educação seja de todos. Então, são vários motivos, né? Baixa renda familiar, pouco ou nenhuma escolarização dos responsáveis, a maioria dos pais dessas crianças não tem educação, a maioria estudou até o sexto ano, porque grande parte tem que trabalhar no campo. Lembra que eu falei anteriormente que eu ia discutir sobre esse assunto? Muitas dessas pessoas abandonam as escolas porque tem que auxiliar seus pais no campo. Então, para que estudar se meu pai está trabalhando no canavial, na lavoura? Então, eu abandono a escola
justamente para atender a necessidade de poder levar o arroz e o feijão para dentro de casa. Principalmente porque a maioria dessas escolas ficam longe, muito longe das residências. E essas crianças, às vezes, já saiu várias matérias, tanto na Record, tanto em vários veículos de televisão, falando que essas crianças caminham horas e horas para chegar em uma sala de aula. Então esse é o primeiro desafio. O trabalho informal, né, que muitos pais e mães não têm carteira assinada, né, é a discriminação pela cor, tá? Vocês não devem lembrar, meus filhos, mas ano retrasado teve um episódio interessante. Se não me engano, foi ano retrasado isso. Um professor de uma localidade pobre, né, do interior, foi levar umas crianças para ter o seu primeiro contato com um shopping na vida, que eles nunca viram um shopping na vida e nunca entraram num cinema. Quando essas crianças entraram no shopping com o professor, o segurança barrou o professor e barrou essas crianças dizendo que eles não poderiam entrar, porque elas não estavam com roupas adequadas para entrarem num shopping ou entrarem numa sala de cinema. Gente, isso, se eu não me engano, eu acho que esse episódio deve ter uns 3 anos. Repercutiu muito isso na mídia, naquela época. Isso, gente, mostra a desigualdade social do nosso país. Mostra justamente o como temos que avançar em projetos de políticas satisfatórias para atender a necessidade de cada um. Bom, então os maiores desafios da educação no Brasil é a falta de investimento. Eu não preciso nem falar disso, vocês já sabem, né? Não se investe em sala de aula, não se investe no profissional, não se investe em ninguém. Temos que ter ali mais acesso à escola e mais participação da família. É quase impossível, porque a maioria desses pais e mães dessas crianças passam quase 10 horas, já foi comprovado isso. Essas crianças aí, os pais dessas crianças passam 10 horas trabalhando. Então, quer dizer, é muito difícil esses pais e mães participarem do processo educacional dos filhos, porque o patrão não vai liberar papai e mamãe para assistir reunião de escola. Isso é impossível, né? Patrão não faz isso por ninguém, né? Vocês já sabem o que é o patrão. Patrão é patrão. Patrão manda e acabou, né? Temos que ter o fortalecimento das escolas, que é melhorar a estrutura física, né? E temos que realmente investir na capacidade dos docentes, dos profissionais ali como um todo. E aí entra Darcy Ribeiro, que cai muito em concurso, né? Darcy Ribeiro cai muito em concurso, galera. Então presta atenção aí, tá? Darcy Ribeiro dizia o seguinte: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. É a maior crítica de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia que os políticos investem muito, investem pesados para que a educação no Brasil não chegue aqui. Isso aqui não é projeto de político em Brasília. Isso aqui não é. Então Darcy Ribeiro fazia uma crítica muito grande. Darcy Ribeiro, ele criticava esse processo educacional. Então ele dizia que os corruptos tinham um projeto ambicioso para que o Brasil não pudesse para frente. E ele dizia que o Brasil, ele tem uma camada da sociedade que é dominante, medíocre, tá? Leviana, que não quer que o Brasil vá para frente. Então esse Brasil aqui, ele nunca vai para frente porque a corrupção impede de que esse país ele possa ir para frente. E aí vem Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, ele é interessantíssimo quando ele diz: a pobreza não é um acidente, assim como a escravização das pessoas, tá? A pobreza foi criada pelo homem. E Nelson Mandela diz: se o homem criou a pobreza e a desigualdade, o homem ele também pode acabar com a desigualdade e o homem pode acabar com a pobreza. Porque nós criamos a pobreza, tá? Então, quer dizer, Darcy Ribeiro e Nelson Mandela, eles criticam esse modelo educacional, esse processo de universidade, esse processo que não chega para todos. Então, nós sabemos muito bem que, infelizmente, o processo de educação, o processo de pesquisa, o processo de universalização, nós temos muitos desafios pela frente, tá? E o Brasil ele ainda tem muito que crescer. Minha turma linda, maravilhosa, obrigado pelo encontro de hoje, obrigado pela aula de hoje, tá? Essa foi a nossa aula, o nosso encontro na aula de Sociologia. Quero mandar um beijo para todos vocês e falar para vocês que na próxima videoaula nós vamos nos encontrar, tá bom?
Um beijo, fui e até a próxima.